Que alegria, que felicidade. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos nesta reunião do Tribunal da Justiça de Deus, onde nós vamos aprender a nos limpar, a entrar realmente na justiça de Deus, para que nós venhamos ser justificados por nosso querido e amado Deus, para que naquele grande dia nós não venhamos ter uma enorme decepção, como muitos servos hão de ter, por falta de buscar o conhecimento e a justiça de Deus diretamente com o próprio Deus. Amém, pessoal? Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 9 e o versículo de número 10. Leia comigo, está escrito assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém, pessoal? Então, pessoal, nós somos santuário de Deus. O que é o santuário? O santuário, irmão, é como se fosse um templo. Não é assim? Somos templo de Deus, como muitos irmãos afirmam verdadeiramente que nós somos templos de Deus, igrejas de Deus. Igreja quer dizer um templo, uma casa. Amém, pessoal? E nas profecias também, igreja quer dizer uma cidade, um reino, um país, um continente também é uma igreja. Então são várias coisas que nós precisamos entrar na dispensação do Senhor para que o Senhor possa nos orientar e para que nós possamos compreender as profecias. Amém, pessoal? Então, nós somos santuário de Deus. E o apóstolo declarou aqui que os injustos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, Deus não habita em templo sujo, numa igreja suja. Ou seja, se o meu corpo, se a minha casa, se a minha igreja, esse santuário está sujo, então Deus não vai habitar. Logo, este corpo não será um santuário de Deus. Amém? Se eu andar no caminho da justiça, então o meu ser, o meu corpo, todo vai ser um santuário de Deus. Então o Espírito Santo vai entrar e vai habitar comigo, e vai ser inevitável eu não receber o galardão da vida eterna. Porém, meus irmãos, os injustos não herdarão o reino dos céus. E quem são os injustos? Os injustos, meus irmãos, são as pessoas que praticam tudo isso aqui que nós vemos e muito mais ao qual a Bíblia relata para nós. Exatamente para nós nos policiarmos e andar segundo a vontade, ou seja, segundo a justiça do nosso querido e amado Deus. Então, naquele grande dia, nós seremos justificados por nosso Deus. Amém, pessoal? E hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre o devasso. Aquela pessoa que não segue os padrões nem do seu país, que dirá os padrões de Deus. Então, meus irmãos, quando o apóstolo declarou isso daqui, ele não declarou isso aqui para as pessoas do mundo, não. Ele declarou isso aqui para os convertidos da cidade de Coríntios. Que os convertidos daquela cidade estavam andando exatamente nessa prática aqui, de todas essas injustiças que nós lemos. E aí o Senhor colocou no nosso coração de nós trazermos isso para os irmãos, a fim de que os irmãos venham se aprofundar mais em cada palavra dessa daqui, porque às vezes nós podemos estar sendo um devasso sem perceber. E nós apontamos o dedo para as pessoas, mas nós andamos na mesma prática daquelas pessoas, cometendo um ou mais delito da pessoa que é devassa. Compreende o que eu estou falando? Então hoje nós vamos tratar deste assunto, e é um assunto muito importante. Então eu peço aos irmãos que abram bem os vossos ouvidos, peçam bastante a Deus entendimento, porque nós vamos tratar disso aqui hoje, mas no seu dia a dia, no nosso dia a dia, nós temos que nos policiarmos
a fim de que nós não venhamos estar enquadrado nesse conceito de devasso. Amém, pessoal? Então, eu tenho que consertar, eu tenho que me limpar todos os dias. E eu tenho que observar cada atitude minha no meu dia a dia, a fim de que quando eu for orar, eu pedir misericórdia a Deus, para que Deus possa me orientar e me mostrar onde estão os meus erros. Que eu possa estar praticando qualquer um desses erros aqui e saio por aí apontando as pessoas que cometem esse erro, porém eu também posso estar andando na prática desses erros sem que eu perceba. Então o apóstolo já deixou bem claro que os devassos não herdarão o reino dos céus. E se nós, meus irmãos, tivermos enquadrado na condição de um devasso, nós também não vamos herdar o reino dos céus. Porque a Bíblia não é para condenar o mundo. O mundo já está condenado nas suas próprias sujeiras. Então, tudo isso que nós encontramos na Bíblia serve para limpar nós mesmos, a eu, a você e a cada irmão que deseja receber o galardão da vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, o que é devasso? A pessoa que está enquadrada na condição de devasso é aquele homem ou aquela mulher que, se julgando ser muito bonito, se torna ridiculamente amável e galanteador. Aquela mulher que é sedutora, aquele homem que vive atrás de mulher, aquela mulher que vive atrás do homem, se acenando. E isso, meus irmãos, nós vemos dentro da congregação. Pessoas sedutoras que levam a si mesmo, já estão perdidas, mesmo acreditando que são de Deus, e ainda leva outros também a se perderem. Entende, pessoal? Eu aconselho os irmãos a conversar com Deus nas vossas orações e perguntar a Deus como que Deus quer que você haja nas suas vestimentas. As mulheres aí, no caso de maquiagem, essas coisas todas, são costumes que os irmãos devem buscar diretamente com Deus, para que você venha agradar o nosso querido e amado Deus, e não procurar sarna para se coçar. Então essa pessoa que é galanteadora, que é sedutora, essas pessoas estão enquadradas nas condições de devasso. Aquele homem, aquela mulher que é corrupto, ela age de forma desonesta para com o seu próximo, ou seja, se junta com os irmãos para tirar vantagem para si mesmo ou até mesmo para outras pessoas. Isso também, meus irmãos, na igreja atual está coberto de pessoas assim. E essas pessoas também estão enquadradas como devassa. Você nem sabia, né? Mas realmente a pessoa que age assim, ela está enquadrada nas condições de devasso. E quantos missionários, missionárias, pastores, bispos e etc, estão se achegando, juntando os irmãos para ter vantagem para si mesmo. Pessoas que, acreditando que estão servindo a Deus, estão ajuntando pessoas para benefício próprio. E isso também, meus irmãos, você que age assim, se caso você age assim, é bom que você procure a presença de Deus para que você venha se consertar, porque você pode não acreditar no que eu vou falar, mas você está enquadrado na condição de devasso. Se eu agir dessa forma, eu também estarei enquadrado na condição de devasso. Essas palavras, meus irmãos, não vêm de mim, mas do Senhor, porque o Senhor nos ama e Ele quer que nós andemos limpos para que nós venhamos ser realmente santuário do nosso querido e amado Deus. Amém, pessoal? Então, aquela pessoa corrupta, ela está enquadrada nas condições de devasso. E o que o corrupto faz? Ele junta as pessoas a fim de trazer benefício para si mesmo. Essa pessoa é uma devassa. A pessoa que já está corrompida, que junta as almas para manipular os sonhos das pessoas. Isso nós vemos aos montes dentro das congregações. Pessoas entregando sonhos e arrancando o sonho maior das pessoas.
ofuscando o brilho dos irmãos e apagando a luz que deveria brilhar na vida dos irmãos, fazendo os irmãos terem sonhos diferentes dos sonhos de Deus, fazendo os irmãos buscarem mais os sonhos deste mundo do que propriamente os sonhos de Deus. Os irmãos que agem assim, até parece que o que eles falam vem de Deus, não é assim mesmo? Porém, meus irmãos, esse quadro, esse tipo de crente também está enquadrado na condição de devasso. Anote isso, meus irmãos, e põe na tábua do vosso coração e comece a buscar em Deus um livramento, uma libertação de todas essas palavras aqui que nós estamos dizendo aqui. Não critica não, meus irmãos, mas procure refletir com calma, que com certeza o Espírito Santo vai falar mais do que eu ao seu coração. Porque o nosso propósito aqui é realmente fazer os irmãos conversar sobre essas coisas com o Espírito Santo da verdade. Porque na verdade, o Espírito Santo é que é o nosso pastor, o nosso guia. Não foi isso que Jesus falou? Quando eu for, eu enviarei o Espírito da verdade e ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo que deve ser o nosso pastor. Então eu, nas condições de pastor de Jesus, eu preciso orientar os irmãos a buscar o verdadeiro pastor, que é o Espírito Santo da verdade. É ele que nos conduz em toda a verdade. Então eu preciso quebrantar o meu coração, rasgar o meu coração, a minha alma, e conversar com o Espírito Santo sobre as diversas coisas que nós precisamos fazer para andar limpo perante os homens e para ser agradável aos olhos de Deus. Amém, pessoal? Como eu falei, suas vestimentas, o seu modo de andar, o seu modo de falar com os irmãos. Eu mesmo reconheço que eu sou pesado de língua. Em que sentido? Do jeito que eu falo, parece até que eu estou julgando, condenando as pessoas. E isso me dói na alma. É um modo meu, um jeito meu, que eu luto há anos para mudar. Amém, pessoal? Eu não acho isso legal. Mas eu sou assim, eu não vou deixar de fazer a obra de Deus porque eu sou pesado de língua. Mas constantemente eu peço a Deus para cuidar de mim e me ajudar a mudar esse jeito, porque eu sei que isso irrita os irmãos. Os irmãos nos têm como orgulhosos, né? Deuses, donos da verdade, digamos assim. E eu não sou, meus irmãos. Se vocês me conhecessem, se cada um dos irmãos me conhecer verdadeiramente, vai saber que eu não sou assim. Embora o meu jeito de falar, o meu jeito de expressar, parece que eu sou, mas na verdade eu não sou. E eu peço muita direção de Deus para que Deus modifique esse meu jeito. Eu tenho me esforçado para tal. Amém? E é isso que Deus se agrada. O teu esforço, o teu jeito de agir e de querer uma mudança para a sua vida. O devasso também, meus irmãos, é aquela pessoa pervertida. Uma pessoa pervertida também é uma pessoa devassa. E no nosso meio, meus irmãos, diga-se de passagem, o que tem mais é gente pervertida. Aquela pessoa que é pervertida, que só pensa em sexo, aquela pessoa que fica olhando para todo mundo com maus olhos, não pode ver uma irmãzinha que fica toda oriçada. A mulher não pode ver o irmão também que fica toda oriçada. E isso aí, meus irmãos, é um mal muito grande. Porque as pessoas que agem assim, se tem algum irmão em nosso meio, ou irmão aí que vai assistir o vídeo mais para frente, que age dessa forma, você está também enquadrado, meus irmãos, na condição de devasso. Então, o que nós precisamos fazer? Se porventura você está enquadrado em algum dessas palavras aqui, e muitas outras mais, os irmãos têm que conversar com o Espírito Santo e perguntar a Deus. Amém? Porque é Deus que vai nos limpar. Isso aqui eu só estou abrindo um leque mais ou menos para que os irmãos tenham uma noção do que é uma pessoa devassa. Você vê, não é só a palavra devasso. Esse devasso
enquadra um monte de gente, pessoas que nem se julgam ser devassos, se enquadram na condição de devasso. E nós que somos santuários de Deus, temos que andar limpos. Se tem sujeira, se tem poeira, vamos nos limpar a cada dia. Amém, meus irmãos? Não deixe que o inimigo venha te enganar. É por isso que um dos versículos que eu mais gosto é aquele que Jesus falou: vede que ninguém vos engane, ou seja, esteja vigilante, esteja atento, porque o inimigo vem para te enganar. Amém? E o inimigo, como eu sempre falo, ele não vai te enganar usando pessoas que não é do nosso meio. Vai ser o joio que está entre nós, e ele vai usar esses servos dele para nos conduzir à perdição, para fazer de nós um devasso. Então, quando você começa a conversar com os irmãos que gostam de andar pervertido e conversar coisas que não prestam, se afasta o quanto antes desses irmãos, meus irmãos. Procura orientá-los. Porém, se eles continuarem na vergonhice deles, é melhor que você saia de perto. Porque é mais fácil eles te levarem para o erro do que você levar eles para o caminho de luz. Amém? Aquelas pessoas que é desregrado, ou seja, não gosta de cumprir regras, essas pessoas também estão enquadradas na condição de devasso. Porque o nosso país, meus irmãos, a cidade santa, a noiva do Cordeiro de Deus, aquela cidade que João viu descendo do céu, ataviada como noiva, esta cidade não é uma cidade sem lei. Existem regras para habitar nessa cidade. E se eu, meus irmãos, não estiver enquadrado nas regras dessa cidade, não é o pastor que vai falar que você habita, não, e nem você mesmo. Mas é o Espírito Santo que testifica realmente se você habita na cidade santa ou não. É por isso que naquele grande dia, muitos vão chegar para Jesus e indagar: Senhor, em teu nome, em teu nome. E Jesus vai falar que não conhece. Por quê? Porque eles acreditavam que eram servos de Deus. E aquelas virgens, ao qual nós lemos, né, que ficaram para trás, mesmo sendo virgens, ou seja, mesmo sendo pessoas que se cuidavam, que se separavam, ainda assim ficaram para trás. Por quê? Porque não é a minha boca que fala que sou de Deus, que sou habitante da cidade santa. É o Espírito Santo que se testifica. E quando o Espírito Santo testifica isso, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas não pensa você que uma vez que seu nome for escrito no livro da vida, ele não vai se apagar, não. Ele pode se apagar. Se você começar a fazer sujeira, praticar os erros, então o seu nome é apagado do livro da vida. Amém, pessoal? A regra não são minha, não é tua. As regras é de Deus. E somente os santos herdarão a vida eterna. Então, aquela pessoa que não gosta de regras, está fora mesmo da cidade santa. E não sou eu que estou falando, não. Naquele grande dia, quando muitos dos irmãos perecerem, vai ver que este servo falou com fidelidade e justiça de Deus. Amém, pessoal? Então, uma pessoa que é imoral, ela é imprudente, indecente, tudo e muitas coisas mais, meus irmãos, estão aqui enquadrados nas condições de devasso. E eu que tenho que abrir os meus olhos, a fim de que eu não venha ser pego de surpresa, acreditando que eu sou de Deus, e naquele grande dia, quando chegar o meu dia, o Senhor falar que não me conhecia. Que triste será para os que ouvirem essa palavra, não é mesmo? Então, meus irmãos, o recado hoje é para que você purifique-se a si mesmo e procure não andar nas condições de devasso, a fim de que Deus venha te receber como um habitante da cidade santa e você andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Amém? Essa palavra termina por aqui. Que o nosso querido e amado Deus possa falar mais forte no vosso coração. Para isso, vocês precisam buscar o reino de Deus e a justiça de Deus e conversar com Deus sobre essas coisas, sobre esses detalhes. Na próxima reunião, nós vamos tratar do assunto da idolatria. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Isso é assunto para a próxima quarta-feira. Amém? Senhor bendito Deus eterno Pai.